Jeremias capítulo 18, verso 1, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essas perguntas são boas, né? 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para destruir e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha aqui a palavra de Deus, né? Deus falando ao profeta Jeremias. Profeta, né? Tem uma missão, olha isso. Quando, assim, eu fiquei pensando, refletindo essa palavra, com esse texto, antes, assim, bem no início da minha conversão, quando eu ouvia falar, né? Você já deve ter escutado alguém falar assim: Deus, ele pode quebrar o vaso e fazer de novo. Então, era como se, às vezes, eu tinha um pensamento assim, de que Deus fazia isso a força bruta, entendeu? Assim, quando ele diz, não poderei eu fazer, é uma pergunta, aí a gente vai pensar, é claro que pode, né? Deus pode, a gente pensa assim, Deus pode fazer, Deus pode quebrar esse coração duro, Deus pode transformar, Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele pode te destruir, te quebrar. Mas assim, olha, pessoal, não é assim que Deus, não é. Aí eu refletindo aqui, né? Eu entendi melhor esse texto aqui, e assim, não é a força bruta que ele faz, que ele agora vai quebrar você, que ele vai te transformar. Não, entendeu? Veja bem, fiquei pensando assim, quando diz assim, o vaso que o oleiro fazia se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou, ele se quebrou. Então, esse se quebrar, lembra quebrantamento, o reconhecimento, o querer, né? O humilhar-se, é se derramar diante de Deus, se quebrar diante de Deus, reconhecer, querer ser feito de novo, querer ser transformado, entendeu? Então não é assim, né? Que eu pensava assim, às vezes a gente até orava, quebra, né? Quebra, faz, transforma, mas esse si, né? Esse si, essa condição, implica em muita coisa, né, pessoal? Então, Deus, ele pode nos transformar, nos dar um coração de carne, tirar o coração de pedra. Ele pode nos mudar, assim, totalmente, fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas não é assim, na força, né, do braço, você vai ter que ser transformado. Não. Você é inteligente, você
obra das mãos de Deus, em ti habita o Espírito, né? Você tem aí a capacidade de raciocinar, entendeu? De compreender as coisas, a ponto de você chegar e dizer assim: eu quero ser transformado, eu quero mudar nisso. Então, uma entrega. Então, Deus, ele terá a maior alegria, né? A maior satisfação em fazer, em te transformar, em me transformar e nos fazer pessoas melhores, entendeu? Naquilo, tem muitas coisas que nós não damos conta, nós somos às vezes muito ruinzinhos, né? Mas a gente pede, né? Temos que nos quebrantar diante de Deus para que nós possamos ser humano, né? Melhor, um ser humano melhor, entendeu? Mais parecido com Ele, entende? E aqui ele diz, né? Diz aqui, ó. Ele disse o profeta, né? Se a tal nação contra a qual falar, quer dizer, falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei. Então, vamos dizer assim, é uma via de mão dupla, entendeu? Então, Deus, ele nos deu liberdade, entendeu? Então, diz aqui que Deus se arrepende. Imagina, olha isso. Que maravilha. Então não fique aí achando que está tudo perdido, né? Que, ai, eu sou miserável, eu fiz uma coisa horrível, né? Não, creia, né? Confia na misericórdia de Deus. Quebrante-se diante de Deus. Chore diante dele. Chore aos pés da cruz. Ele é misericordioso, ele vai te restaurar. Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Ele vai te ajudar aí na sua fraqueza, para que a cada dia você cresça em graça e em conhecimento dele. Tá bom, pessoal? Então pense sobre isso, olhe, e não pense assim, aí se você está intercedendo por alguém, não queira assim achar que Deus vai lá e vai, a força vai pegar a pessoa. Não, não é, Deus não trabalha assim não. Então, assim, no caso, quando você quiser ver a transformação na vida de alguém, comece orando, intercedendo, pela misericórdia de Deus, para que Deus, de certa forma, intervenha, né? Possa usar a vida de alguém para levar, né? Alguma coisa assim possa acontecer e essa pessoa possa cair em si, né? E possa voltar-se, e possa querer, né? E possa decidir voltar-se para Deus e querer algo com Deus, e querer caminhar com Deus, e querer um lugarzinho, né? Embaixo da cobertura e da proteção de Deus. Então pense sobre isso, que Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo no teu coração.